Pablo Marçal, ele conseguiu ser um dos caras mais polêmicos da história da política. Ele conseguiu ser odiado pela esquerda e pela direita. E vou te falar, o cara é foda mesmo. Porque além de ser bom como empresário, ele tá virando um ótimo político sem ter esses anos de carreira que muitos outros, como Boulos e o Ricardo Nunes, têm. Mas é aquela coisa, quando você começa a despontar em relação aos outros, sempre aparece os puxa-saco de plantão e os interesseiros, né? E a gente tem que falar sobre isso hoje porque Pablo Marçal tá atraindo uma áurea pra ele. Vamos conversar que a situação dele não tá nem um pouco boa. E a política não tá conflituosa só dentro da prefeitura de São Paulo, não. Porque lá na Nicarágua e na Venezuela também o negócio não tá muito bom, não. E acredite ou não, um ditador se revoltou contra o Lula e disse que vai fazer uma revelação onde vai acabar com a reputação do Lula. E adivinha o que é que aconteceu? Pois é, você vai ficar sabendo hoje nesse vídeo. Então já deixa o like, compartilhe, se inscreva e vamos falar um pouco sobre política. Para você começar a entender a situação, entender o porquê que está acontecendo essa loucura dentro da vida do Pablo Marçal, e até mesmo porque que eu falei de interesseiros, a gente vai precisar dar uma voltada na história e entender um pouco a vida do Bolsonaro. Vamos lá que você vai entender. O que acontece? Na época de campanha do Bolsonaro, apareceu uma pessoa chamada Joyce Hoffmann, que foi aí praticamente uma das maiores apoiadoras do Bolsonaro na época. É tanto que o Bolsonaro deu um cargo para ela de líder do governo na Câmara. Até aí, tava tudo bem, tudo às mil maravilhas, e a Joyce estava feliz pra caramba. Pô, não é todo dia que você ganha o cargo de líder do governo na Câmara, né? Só que um belo dia, o Bolsonaro precisou pegar aquele cargo de volta, porque ele precisava do cargo. E, obviamente, nenhum cachorro quer largar o osso. E a Joyce também não queria largar o cargo. E, obviamente, na hora que o Bolsonaro pediu de volta esse cargo, ela ficou revoltada. Mas revoltada ao ponto de desaliar do Bolsonaro e praticamente ir contra o Bolsonaro. E mais pra frente ainda fez o quê? Criticou a família do Bolsonaro. E, obviamente, Bolsonaro vê sua família sendo criticada pela Joyce, ia ficar contra ela e ia declarar ela uma inimiga mortal do bolsonarismo. E foi isso que aconteceu a história da Joyce. Ela foi mais ou menos de amada a odiada em um mínimo tempo possível. Só que a história ela não para por aí. Isso aí é só a ponta do iceberg. Depois desse caos todo, a Joyce deu aí uma sumida boa e deixou seu cargo de deputada, tá? Porque terminou ele, então ela sumiu, desapareceu. Ninguém sabia mais quem era Joyce. Ninguém se falava mais sobre Joyce. E agora, surpreendentemente, do nada, ela apareceu para ser candidata a vereadora de São Paulo. E normalmente, quando você é candidato, o que acontece? Você precisa de um padrinho político. E assim, Joyce não estava com muita expectativa, porque os candidatos para a Prefeitura de São Paulo, para ser então seus padrinhos, eram Boulos, Tabata da Atena, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. A gente sabe que os outros três são esquerdistas, não iam apoiar a Joyce de maneira alguma. E Pablo Marçal e Ricardo Nunes, a gente também pensou que não ia apoiar, né? Porque Pablo Marçal é de direita e o outro, Ricardo Nunes, estava sendo apoiado pelo Bolsonaro. Um cara que tinha um ódio mortal pela Joyce. Então, a lógica do Ricardo Nunes era nem citar em nome de Joyce. Mas ele foi contra, assim, a qualquer expectativa que a gente tinha e citou o nome da Joyce e, para piorar ainda mais a situação, apoiou ela como candidato. Então, a gente viu um cara que estava sendo apoiado por um que era brigado com o outro. Pois é, uma coisa meio louca, mas isso aconteceu mesmo dentro da política, tá, gente? E ficou naquele lero-lero. Bolsonaro com raiva de Ricardo Nunes, porque Ricardo Nunes tinha apoiado a Joyce. E Joyce junto com Ricardo Nunes. Pois é, mas você já viu aquela história. Quem trai uma vez vai trair de novo. E se o Ricardo Nunes achou que ele não estaria no meio desse BO todo e que a Joyce não iria trair ele, pois é. Não rolou não, Joyce traiu o Ricardo Nunes. Porque a situação estava boa, enquanto o Ricardo Nunes estava disparado nas pesquisas. E, obviamente, não tinha se virado contra ela e ficado do lado do Bolsonaro. Mas depois que isso tudo aconteceu, Joyce deu um pé na bunda do Ricardo Nunes e falou:
acho que eu não vou ficar com você não. Parece que eu tô vendo um outro candidato por aí que pode ser um pouco mais interessante. E adivinha qual era esse candidato? Aliás, Boulos não seria. Tabata, chance de ganhar? Muito menos. Datena, então, tá quase desistindo da campanha. Pois é, sobrou só o Pablo Marçal. Então, de repente, do dia pra noite, a gente viu a Joyce indo e apoiando o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, obviamente, vendo isso, falou: colega, eu acho que eu não quero papo com você, não. Você já traiu o Bolsonaro, o Ricardo Nunes, e agora vem dar apoio pra mim? Não vai colar, não. E o próprio Pablo Marçal deu uma resposta nada mais, nada menos que já vai tarde. Pois é, vocês têm que entender esse esquema doido que virou. A Joyce, ela viu que o Ricardo Nunes estava indo ladeira abaixo nas pesquisas, ela falou: pô, eu preciso ser eleito para vereador, tenho que me apegar em alguém para conseguir ser eleito. Então ela foi pro lado do Pablo Marçal. Não colou, agora a gente tá vendo que Joyce tá sozinha mais uma vez. E acredite ou não, a galera da esquerda não vai apoiar ela, e muito menos a da direita. Então, Joyce acabou de dar, assim, né, aquele belo tumé, aquele belo golpe em si mesmo, você já viu? Atirou no próprio pé? Parabéns, Joyce, você fez isso, porque não conseguiu o apoio nem do Pablo Marçal e já perdeu do Ricardo Nunes, que você não estava tendo tanto, né, mas era melhor do que nada. Acredito eu que a opção que você tem agora é tentar aliar o Boulos. Só que a galera da esquerda também não gosta de você. Então o Joyce está assim, na saia justa, mais difícil que você tem que entender. E é isso que eu falo pra vocês. Olha essa comparação. O Nunes botou a cara a tapa pra apoiar a Joyce. E já o Pablo Marçal não quis. Mesmo estando desaparado e tendo que contar com vários métodos, ele não quis apoiar a Joyce. Então, pergunto pra vocês. Quem dos dois é mais de direita? Ricardo Nunes ou Pablo Marçal? Pois é, vocês já sabem essa resposta, né? Não preciso nem perguntar essa resposta, porque vocês já sabem que o Pablo Marçal é uma direita verdadeira. O Nunes tá ali meio em cima da ponte. Mas põe aí, o que vocês acham? A Joyce tá certa? Tá errada? Tem que pular de galho mesmo? O importante é ir do lado de quem tá ganhando. Quem tá perdendo não vale a pena? Põe aí nos comentários e vamos falar sobre uma outra polêmica que aconteceu. Lula levou um tapa do Ortega. Pois é, ditador brigando com Lula. Que incrível, né? Parece que assim, as amizades do mundo dos ditadores, elas acabam assim. E do dia pra noite, parece que eles querem revelar todos os podres que o coleguinha tem. Ou na verdade, coleguinha não, companheiro. E assim, a briga entre o Ortega e o Lula não tá sendo de agora não, tá? Tem uns dias aí pra trás, desde o 1º de agosto, que a situação já não tá muito legal. E como que funcionou essa briga completa? A situação já começou a ficar meio ruim com a ALBA. O que é isso, a ALBA? Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. Essa sigla chama ALBA, tá, gente? E o que rolou? Durante essa cúpula virtual da ALBA, o Daniel Ortega, ele acusou o Lula de agir como um representante dos norte-americanos, tá? Por quê? Segundo o Ortega, a validação que o Lula tinha dado para a vitória da eleição do Nicolás Maduro na Venezuela foi uma vergonha, tá? Foi vergonhosa, foi uma catástrofe. E ele ainda assentou que seria uma forma de engatinhar para os Estados Unidos, ou seja, a declaração do Lula sobre a vitória da Venezuela foi tão ruim que não conseguiu agradar nem a ditadura e nem quem não é ditador. Ou seja, Lula não agradou foi a ninguém mesmo com aquela declaração dele. O Ortega, ele continua citando uma declaração onde ele comparava a diferença entre a situação da Venezuela e a Revolução Sandinista, que foi onde ele liderou a luta contra a ditadura Anastácio Somoza, ou seja, o cara lá da Nicarágua, tá, gente? E ainda o Ortega se diz revolucionário. Mas vamos continuar o caso. Ele continua sua fala piorando a situação cada vez mais, colocando que qualquer contra-revolução armada na Venezuela poderia envolver um conflito muito maior com a participação do exército colombiano e ainda mais, colocando vários mercenários no meio, e descreveu que isso aí pioraria ainda mais a situação. E adivinham por que o Ortega tá tão bravo, tá tão revoltado, tá tão indignado com o Brasil? Pois é, foi uma resposta que o próprio governo brasileiro deu para ele um tempo atrás, quando o Brasil resolveu retirar então a sua embaixada
em Manágua na expulsão do embaixador brasileiro pela Nicarágua. Então, resumindo, a Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro. O que eles esperavam era que a gente ficasse calado, sorrindo, falando: olha que gracinha, que bonitinho, olha que lindo esse ditadorzinho de estimação. Pois é, mas pelo menos o Brasil teve vergonha na cara, e o governo Lula, e tirou a embaixada da Nicarágua também. E aí, pra acalmar os ânimos das pessoas, o Itamaraty veio dizendo que não significava que tinha uma ruptura total com a relação diplomática em serviços com relação aí à Nicarágua, né? Mas parece que só o Itamaraty que entendeu isso mesmo. Porque o Ortega, depois daquele fato, ele pegou e falou assim: pô, odeio o Brasil muito mais do que os norte-americanos. Meu ranço agora é Lula. Literalmente, o Ortega ficou grilado com o Lula, ele ficou revoltado, ele queria pegar o Lula e falar: por que você foi virar contra mim e fica do lado daquele outro ditadorzinho seu de estimação, aquele Maduro? Pois é. O Ortega não gostou nem um pouco, se revoltou contra o Lula. Só que ficou assim, ataque vai, ataque vem, ataque volta, pois é, ficou esse caos completo. E aí, num belo dia, o Ortega, Daniel Ortega, virou e falou: pô, vou parar com isso, deixa eu dar uma acalmada nos ânimos. E todo mundo pensou que não ia vir nenhuma fala mais polêmica. Mas, agora, dia 28 de agosto, um dia depois do aniversário da própria Janja, e que eu descobri que também é o meu aniversário e o aniversário da Janja. Que tristeza, né? Mas é isso. Um dia depois do aniversário da Janja, o Ortega vem e soltou uma bomba pra todo mundo sobre o Lula. Sabe quando assim tem vazamento de dados, vazamento de tudo na internet? O Ortega, ele fez isso, ele falou: tamo aqui, ó, gente, tô jogando aqui papel pra vocês verem como o Lula é de verdade. E dentro da própria Venezuela, em Caracas, o Ortega desceu a lenha no Brasil e no Lula. E ameaçou contar certos segredos obscuros que eu acho que nem o Lula sabia que o próprio Ortega sabia desses segredos. Mas olha o vídeo, vocês vão ver a cara de revolta do Ortega com o Lula. Te has comportado, Lula, ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela de una forma vergonzosa. Vergonzosa, repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Sí, fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste el presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. O sea, no, aparentemente no fueron gobiernos muy claro, muy limpio. E a forma em que... Pois é, se o Ortega questiona a Lava Jato e questiona o governo Lula falando que ele não é limpo, quem são nós brasileiros para questionar? Será que o Ortega, ele sabe alguma coisa? Ou será que não? Vamos lá, o Ortega praticamente, ele falou com muita convicção, parecendo que ele tinha alguma informação guardada que ele queria expor sobre o governo Lula. E qual é essa informação? Pois é, tá todo mundo ansioso para saber sobre isso. Ortega provavelmente vai soltar alguma coisa sobre o Lula, então pode se preparar aí que a situação do Lula não vai ficar tão boa, né? Mas por hoje a gente vai ficando com essas informações e a gente volta daqui a pouco com mais conteúdos e mais coisas para vocês aqui. Um beijo e até lá!